Chegamos no nosso Papo de Mãe. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no YouTube e aqui no Instagram. E a gente vai conversar um pouquinho. Estou muito feliz. E eu escolhi o Papo de Mãe de hoje partindo das experiências de ontem. Como eu passei o dia do amigo, que dia gostoso, o dia dos amigos, e como eu passei o dia de hoje. Então, eu opto pelo dia de a minha rotina vai regendo o nosso papo de mãe. Então, estou muito feliz em poder dialogar com vocês, famílias, educadores, dialogar com quem acredita na educação, com quem acredita na família, com quem acredita na capacidade humana de aprender. E nesse papo de mãe, eu faço uma pergunta, né? Quanto é que custa fazer terapia? E é muito importante essa pergunta, porque quando as pessoas entram em contato comigo, elas sempre me perguntam: Elisângela, quanto custa a tua sessão? Quanto custa fazer a terapia? Né? Qual é o preço? Quanto é que custa? E essa pergunta, ela rege quase que todas as primeiras relações de contato para comigo. Então, enquanto neuropsicopedagoga, enquanto psicanalista, eu venho falar com todos quanto custa fazer terapia. Quanto custa? Qual é o preço de uma terapia? Mas antes da gente pensar no preço de uma terapia, eu quero falar com vocês sobre o valor de uma terapia. O custo de qualquer bem, o custo de qualquer serviço, ele é medido muito mais pelo valor do que pelo preço. Então vamos começar falando do valor. Quanto vale fazer terapia? O que é uma terapia? Nós trabalhamos na aprendizagem com a terapia da neuropsicopedagogia. É uma abordagem, uma forma de trabalhar em que a gente tem como principal objetivo estimular a aprendizagem, ou a gente tem como objetivo avaliar as condições de aprendizagem e as barreiras que estão ali dificultando que a aprendizagem aconteça. Então, na neuropsicopedagogia, esse é o nosso principal objetivo, a aprendizagem. Na psicanálise, o nosso objetivo é cuidar de você, cuidar da saúde emocional, cuidar do seu bem-estar emocional, para que você possa conviver primeiro consigo mesmo e depois conviver com os outros. É isso mesmo. Primeiro com você. Tudo começa a partir de você. Como você se relaciona consigo, com o mundo à sua volta, depende muito desse autoconhecimento. E a psicanálise é o caminho que a gente encontra para poder definir as formas como esta relação se constrói. Eu disse a vocês no início que eu partiria da experiência de ontem e da experiência de hoje. Ontem foi o dia do amigo e eu acordei muitíssimo feliz, mas muito feliz mesmo, por ser um dia que a gente encontra pessoas, a gente pensa em pessoas que cativam, né? Que como diz a canção, cativar é amar. A gente, no dia do amigo, a gente tem um dia em especial no calendário anual para pensar nas pessoas que são nosso suporte social, que são nosso apoio, que é a relação que a gente constrói com o mundo na sua coletividade, mas que a gente não perde a nossa individualidade. Então, a amizade é esse caminho de encontro, de força, de apoio. Ao acordar pensando no dia do amigo, né? Ao acordar feliz da vida, eu escolhi compartilhar abraços. É isso que eu escolhi, compartilhar abraços com todas as pessoas. Os amigos e os não amigos. São aquelas pessoas que convivem conosco, não têm o título de amigo, mas que
pode no futuro resgatar um vínculo de amizade ou passar a construir um vínculo de amizade. E eu decidi que eu iria compartilhar abraços. Mas foi uma decisão muito positiva. Foi uma decisão muito acertada, né? Eu consegui estar conectada com as pessoas de uma forma muito boa. Acontece que, em meio a tanta receptividade de abraço, alguns não foram receptivos. Eu vou dizer a verdade. Não foi receptivo. Um ser humano não foi receptivo ao abraço. E eu tinha uma opção. Eu poderia ficar triste, porque uma pessoa em meio à multidão recusou um abraço. Eu poderia ficar muito feliz, porque numa multidão de pessoas com quem eu me encontrei, somente uma recusou o abraço. E eu fiquei com a segunda opção. Eu escolhi pensar que apenas uma pessoa não aceitou o abraço. Forçadamente levantou e cumpriu o protocolo depois da exigência, mas não aceitou. O coração não estava aberto para receber o bem que estava sendo entregue. E aí, essa foi uma experiência de ontem. Eu tive outra experiência hoje. E eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês essa experiência. Eu estava produzindo um material para uns meses futuros, planejamento. E aí fui compartilhar o planejamento. E as pessoas que receberam o planejamento ignoraram o planejamento. É uma condição institucional. Eu vou compartilhar pessoalmente o planejamento. Vou lá e compartilho pessoalmente. Mas nem todas as pessoas estavam motivadas a fazer parte de um processo que a gente planeja. E aí vem mais uma opção. Ou eu me aborreço porque as pessoas que deveriam se preocupar com a saúde emocional não se preocupam, ou eu me alegro porque existem pessoas que, no ditado popular, cola comigo para a gente fazer o trabalho acontecer. E o que é que eu escolho? A segunda opção. Eu me alegro com as pessoas que colam comigo para fazer acontecer. E isso só é possível porque eu faço terapia. Então, ao estar envolvida no processo terapêutico, ao fazer terapia, eu consigo reconhecer em mim, primeiro, quem sou eu dentro do processo social? Quem sou eu nas relações ali definidas? Quem sou eu enquanto pessoa, enquanto par de uma relação social? Quem sou eu enquanto profissional? E aí, quando eu reconheço isso, como resultado de um processo terapêutico, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu posso fazer escolhas que vão me magoar menos. E eu posso não me impactar, eu posso não me ferir com a atitude do outro. Porque isso se trata do outro. Isso é o comportamento do outro. O meu comportamento fala sobre mim. As minhas decisões, as minhas atitudes falam sobre mim. Quem sou eu? Quais são as minhas práticas? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? E é assim que a gente precisa se reconhecer. Mas se reconhecer como identidade não é algo fácil. É algo muito complicado. Então a gente começa a refletir: qual é o preço de fazer terapia? Quanto se paga por uma terapia, né? O preço, ele pode ser definido por várias nuances. A primeira delas é a minha necessidade. Você vai saber quanto pagar por uma terapia conforme a sua necessidade. Porque é a sua necessidade que vai reger a sua frequência ali naquele ambiente. É a sua necessidade que vai definir a sua busca
por esse processo terapêutico. Então, o primeiro critério para o quanto se paga de uma terapia é a nossa necessidade. O quanto que eu preciso. Gente, eu preciso dar uma boa noite para Cristiano Abreu, que está aí conosco, acompanhando aqui a live. Ele não vai participar, mas eu estou dando uma boa noite para Cristiano, grande esposo. Obrigada, meu amor, por ser meu amigo, parceiro, companheiro, que está aqui presente na live comigo todos os papos de mãe. Ele está presente. Algumas vezes conversando lá na cozinha, mas está aqui presente, brigadão. Então, assim, o quanto eu preciso, é isso que vai definir a minha motivação para estar ali. E a motivação é um salto, é sair um pouco da minha zona de conforto da dor. A dor é uma zona de conforto em que a gente se encontra e que a gente precisa investir em esforços para sair desse lugar, para se movimentar em busca dessa terapia. Então, o primeiro passo para eu definir esse preço é eu definir a minha necessidade, porque quem precisa tem um valor. Para quem precisa, tem um valor. A terapia tem um valor. Para quem não precisa no momento, a terapia vai ter um outro valor. Então, se eu disser para você que uma terapia é R$ 1.000 para uma pessoa que está em estado de necessidade profunda, vai ser baratíssimo. Se eu disser que é R$ 1.000 para alguém que já está numa condição emocional extremamente saudável, vai ser caríssimo. Então, o valor, ele começa a ser aferido pela minha necessidade. Claro que em termos de comercialização, existe a lei do comércio que rege o capital, então vai ter um custeio padrão, mas valor vai inferir primeiro a partir das necessidades. Segundo, o quanto eu busco de qualidade. Qual é esta terapia que eu estou buscando? Eu estou buscando uma terapia em que eu possa estar me posicionando socialmente, em que eu diga assim, eu faço terapia. Eu faço terapia em tal lugar. Eu faço terapia com tal profissional. Então, é uma terapia que você busca para estabelecer um status social. É um valor. É uma terapia que você busca num ambiente que te dá conforto, segurança. O valor você já está aí definindo. É uma terapia que você só vai cumprir porque o médico mandou e não tem jeito, ou porque a carga horária de trabalho, as diretrizes do trabalho estão exigindo que você seja do processo terapêutico, ou o curso que você está fazendo exige que você faça terapia. Então, se você está fazendo por uma obrigação, para cumprir o protocolo de alguma outra condição, de alguma outra relação, é claro que essa terapia vai ter um valor totalmente diferente daquele que definiu pelo status. E se você busca a terapia no objetivo de construir um bem-estar para si mesmo e que esse bem-estar reverbere, que alcance, que atinja o cenário que você está, essa terapia vai ter um outro valor e assim, o tanto de dinheiro que você vai gastar nela vai ser considerado de acordo com essas condições. Então, eu já tenho aí a necessidade e o propósito. Já são duas condições que vão definir o quanto se paga por uma terapia. E quando eu vou para essa terapia, eu acabo fazendo um investimento. Ou eu estou fazendo um custo. É uma outra condição que eu preciso pensar. Eu pensei primeiro em minha necessidade, eu pensei segundo no meu propósito e eu agora vou no meu entendimento. Terapia é investimento ou terapia é custo? Se eu entendo a terapia como um custo, uma despesa, eu vou ter um valor para ela. Se eu entendo a terapia como um investimento, então eu já sei o que vai virar lá da frente
ela vai ter um outro significado para mim. Se eu vou para a bolsa de valores investir, quanto mais eu puder, eu vou investir mais e mais e mais, porque eu vou ter ali algo que está me dando retorno. Quando eu vejo que não está dando retorno, eu paro de investir. Então, eu estou trabalhando em cima da perspectiva do investimento. Se eu começo a comprar algo, só comprar, minha mentalidade é de que eu estou gastando o meu dinheiro, então o valor daquilo que eu estou adquirindo é totalmente diferente do valor do investimento. Então, a concepção sobre terapia, enquanto custo ou investimento, também vai definir o quanto vale uma terapia, o quanto se paga por uma terapia. Então, a gente vai caminhar neste encontro aqui para compreender que o investimento ou o custo que eu faço numa terapia depende muito mais da minha concepção do que do profissional que está do outro lado. E aí, a última instância que eu vou pensar no quanto custa uma terapia é a instância do profissional. Quem é o profissional? Quem é esta pessoa que fala comigo? Quem é esta pessoa que me escuta? Quem é esta pessoa que me orienta? Quem é esta pessoa que abre possibilidades, né? Eu tenho o espaço do meu amigo Fábio, tem assim. Eu esqueci a frase que ele usa, mas é alguma coisa que tem de possibilidades lá na clipe. E eu vejo em todos os outros espaços, eu vejo esta perspectiva, que a terapia, ela abre possibilidades, ela abre caminhos, ela abre... eu dizia para a colega Nara hoje no Sembema, que a terapia é como uma cortina que se abre. Tava tudo lá, mas a gente não era capaz de ver o que estava lá. A gente não era capaz de compreender o que estava diante dos nossos olhos. Mas quando a gente faz a terapia, esse leque, ele se desnuda, ele se aparece, ele se expõe e a gente passa a ver. E esse profissional, ele precisa ter, primeiro de tudo, ética. Um profissional sem ética, ele não vai, ele nem deveria estar ocupando esse espaço de terapeuta, de profissional da saúde mental, se ele não possui ética. Já deveria ser um critério de exclusão. Esse profissional, ele passando pela ética, ele precisa ter qualificação. Ele precisa ser um profissional que ele tenha formação. Essa formação, ela precisa ser fundamentada. Ele precisa ser um profissional investigador, porque o profissional que pegou o diploma há 10 anos atrás e o profissional que esqueceu de se qualificar e se manteve apenas naquele certificado, mas que há 10 anos a sociedade ela mudou muito e a dinâmica, a forma como essa sociedade funciona, ela mudou demais. Então a gente precisa de compreender, enquanto profissional, compreender as linguagens que dominam essa sociedade. Quais são essas linguagens? Como é que é a linguagem do adolescente? Como é que é a linguagem da criança? Como é que é a linguagem digital? Como é que é a linguagem do mundo corporativo? Como é que é a linguagem da comunidade? Como é que é a linguagem da cidade grande? A linguagem do interior? A linguagem da zona rural? Como é que essas linguagens se configuram? E aí, se o profissional ele não é um bom pesquisador, ele não se mantém estudando, não se mantém pesquisando, a gente tende a ter um profissional com um diploma na parede, mas que não tem qualificação para estar atuando no contexto contemporâneo, no mais próximo da realidade que a gente vivencia. Se você quiser tirar dúvidas, manda sua mensagem ou aqui no chat do YouTube ou no chat do Instagram, que eu farei o possível para responder. Tá? Então, eu estou aqui disponível para atender as dúvidas de vocês dentro daquilo que tiver nas minhas possibilidades, porque eu também tenho as minhas limitações e o que eu não souber responder fica para um próximo encontro ou nos comentários que a gente faça nos posts
aqui no Instagram. Mas esse profissional, ele precisa dessa ética, ele precisa dessa formação e ele precisa da experiência. E a experiência, ela não se limita a um espaço clínico. A experiência é esse trânsito que a gente faz pela própria vida. É um trânsito que você faz de viagens, é um trânsito que você faz de canais de comunicação, esse trânsito digital que está acontecendo aqui entre a gente agora. Eu estou num canal, chegando até sua casa, chegando até o seu trabalho, te alcançando num horário ao vivo, onde você pode interagir comigo, mas eu também estou num canal que eu vou te alcançar gravado mais tarde, no outro dia, daqui a um mês, daqui a um ano, quem sabe, eu não sei quanto tempo vai durar essa comunicação, mas ela pode te alcançar infinitamente. Então, isso aqui é um canal de comunicação. Então, eu preciso transitar nesse canal, nesse veículo. E esse veículo digital, ele me dá um conhecimento de mundo, de vida, muito além dos livros. E esse outro trânsito que a gente faz é nos eventos, nos congressos, nos seminários, nos workshops, nos cursos, nas palestras, porque quando a gente vai para esses encontros ou a gente participa desses encontros virtualmente, a gente começa a absorver outras formas de visões, outras práticas, a gente consegue atualizar o nosso saber. Então, a experiência desta qualificação, né? A experiência é um complemento daquela qualificação científica, daquela formação que eu tenho. E essa experiência, ela acontece na clínica, quando eu estou atendendo os pacientes, e essa experiência acontece também nesses percursos de vida, no contexto da família. Que referência eu sou como ser humano, né? Que referência eu sou como terapeuta no meu trabalho. Não que o terapeuta tenha que ser modelo de perfeição, tá longe disso. O terapeuta saudável, ele nem se propõe a isso, viu, gente? O terapeuta saudável, ele não está comprometido em ser vitrine para você. Ele tá tão... Ele faz a terapia dele ao ponto dele perceber que ele não precisa ser um modelo para você se espelhar, mas ele precisa ser um referencial humano. Não adianta eu ser um terapeuta cometendo crimes, cometendo infrações, cometendo atos que degrinem a figura humana. Então, eu preciso desse referencial, e esse referencial está dentro dos padrões legislados, padrões de lei mesmo. Se o profissional ele pratica injúria, se esse profissional ele pratica racismo, se esse pratica pedofilia, se esse profissional ameaça a vida humana, se esse profissional tem conduta que fere a ética, a moral da sua comunidade, da sua sociedade e da humanidade como um todo, então essa experiência vocês precisam observar. Quem é esse profissional que está acolhendo você, sua criança, seu adolescente, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua tia? Quem é esse profissional que dialoga? Porque nós sempre carregamos um pouco do outro para conosco, né? A gente sempre traz um pouco do outro onde a gente passa. Então, eu preciso saber que profissional é esse que fala comigo enquanto ser humano, né? Então, se eu tenho uma denúncia de que esse profissional pratica assédio, eu não vou me expor numa sala fechada, isolada, com um profissional que eu sei que pratica assédio, sendo que eu não quero ser mais uma vítima desse assédio. Se eu sei que esse profissional, quando senta no bar, toma uma cerveja, ele torna público aquilo que foi conversado no consultório, eu não vou de jeito nenhum sentar com esse profissional. Então, por mais que esse profissional não tenha que ser perfeito, mas ele tem um código de ética social que ele precisa cumprir. Então, vocês devem observar quem é esse profissional e quais são os pensamentos dele em relação
a essa existência humana e como ele se comporta, porque hoje vocês têm médicos que não são médicos, né, que usam o crachá de médico, usam nome de médico, mas que na prática não têm a qualificação para ser médico. Dentistas que já foram presos que não eram dentistas. Psicólogos que já foram presos que não eram psicólogos, que usavam números de outros profissionais. Terapeutas que já se disseram terapeutas sem nunca ter feito uma qualificação para ser terapeuta. Então, é muito importante que a gente conheça um pouco e a gente pesquise, e é inadmissível que você seja vítima de algo que você tinha possibilidade de pesquisar. Então, você que é pai, você que é mãe, pesquise sobre a existência dessa pessoa, desse profissional. As redes sociais, elas são canais abertos. A gente está ali, acessível, tem números de documentos que a gente pode pesquisar, são registros. Os psicólogos, eles têm um Conselho Regional de Psicologia, então o CRP só pode chamar de psicólogo quem tem CRP. Então, se esse profissional não te apresenta o CRP, e se você pesquisa o CRP que ele deu e você não identifica, então caia fora, saia mesmo, porque não é profissional da psicologia. Na psicanálise, nós não somos regidos por conselho, porque nós somos livres das academias, nós somos regidos pelas sociedades. Então, nós temos as associações, as sociedades. Hoje eu faço parte de uma sociedade de psicanálise, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Bem-Estar Humano. E a gente pode encontrar uma empresa com CNPJ, com referência, com histórico de atuação em todo o país. Então você vai lá e identifica. Enquanto neuropsicopedagoga, eu sou regida pelo Código Brasileiro de Ocupações, mas eu tenho uma vinculação com a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Então nós temos instituições que dão um norte para as nossas práticas. E você, enquanto cliente, enquanto pessoa que busca esse serviço, enquanto paciente, você precisa identificar. E quando você vai indicar um profissional para uma pessoa, se certifique da qualificação desse profissional, né? Então, quem já fez terapia com esse profissional, você viu resultados, esses resultados, eles estão concernentes às práticas desse profissional. Você não é terapeuta para avaliar a prática, mas você sabe quando já há uma denúncia de que aquela prática é abusiva, que aquela prática é incompatível com o tratamento que se deve dar à pessoa. E eu chamo muita atenção em terapia com crianças, porque o adulto, por mais que ele esteja vulnerável, ele tem uma capacidade de autodefesa que em algum momento esse start acontece. A pessoa se vê ferida, se vê magoada, se vê agredida, em algum momento, de alguma forma, ela capta que algo está errado. Mas a criança, principalmente as pessoas neurodivergentes, elas e os adolescentes, adultos neurodivergentes, eles têm uma vulnerabilidade maior. A percepção deles sobre formas de abuso, formas de comunicação que é violenta. Hoje nós temos um conceito muito claro da comunicação violenta, da comunicação não violenta. Então, as pessoas que vivem isso, elas podem estar mais atentas, compartilhar mais de como acontece essa relação terapeuta-paciente, terapeuta-profissional. Não é só o quanto você está pagando pela terapia, é como essa terapia está acontecendo. E eu sugiro que na terapia com pessoas vulneráveis, em condições vulneráveis, que são as pessoas neurodivergentes, e é o público que eu vou trazer aqui, vocês fiquem atentos à reação. Como é que eles reagem diante da presença desse profissional? Como é que eles reagem? Não a reação do momento, daquele dia, mas como é a sequência de reações. Porque às vezes a pessoa neurodivergente pode estar com uma dor de cabeça, um mal-estar físico, e ter essa reação de incômodo, de não ter gostado da terapia, de sair reclamando, beleza. Mas isso ser uma comum
ser uma prática que ocorre sempre, de ter essa rejeição ao contato com o profissional, é porque precisa ver o que está acontecendo. Isso é algo que vocês só vão definir na própria experiência com o contato profissional. Eu vi muitas denúncias em que a família deixava a paciente para só vir buscar o término de uma sessão. Se você tem um paciente que ele não tem mecanismos de autodefesa, você não deve sair do espaço, a não ser que exista um grau de confiança. Às vezes eu mesma digo à mãe, quando está criando um processo de vinculação, eu digo à mãe, você sai do campo de visão, dá uma volta, mas isso quando eu faço, eu tenho já um histórico de confiabilidade naquele espaço que eu trabalho. Eu não faço aleatoriamente. A mãe pode, em qualquer momento, rastrear os acontecimentos dali, porque tem uma equipe toda assistindo aquela prática. Mas o certo é que a mãe não saia do espaço para deixar a criança com o terapeuta. Até porque terapias, elas têm intervalos definidos de 30, 40, 50 minutos, uma hora. Se esse espaço de tempo está definido e ocorre que você se atrasa numa das suas atividades, a criança vai ficar lá sem os cuidados do terapeuta, porque o terapeuta vai tratar de um outro paciente. Então, você expõe a criança, o adolescente à vulnerabilidade, que nada tem a ver com a prática do profissional, mas tem a ver com a sua conduta em relação àquele momento terapêutico. Isso é muito importante que vocês entendam quando o ato falho é do terapeuta, quando o ato falho é de vocês, tá? Porque não adianta a gente pensar só que estou pagando, os resultados vão acontecer. Definida essa questão da qualificação, da ética, da moral, da experiência, da referência do profissional, eu preciso entender em que espaço que isso acontece, né? Terapia não é para acontecer em qualquer espaço. Terapia é uma relação sigilosa. Existe uma dinâmica de sigilo. Portanto, o espaço da terapia é um espaço reservado. É um espaço em que o paciente tem a liberdade de dialogar com o terapeuta. Então, de repente, uma recepcionista, ela compartilha de informações que não era para ser compartilhada. Ela debate questões comportamentais, morais do paciente que não era para ser dialogada. Um proprietário, proprietária que participa sem ter a formação, a competência para estar ali naquela demanda. Então, isso tudo tem que ser observado muito mais até pelo terapeuta do que por vocês, mas se vocês perceberem isso, vocês precisam estar atentos que o conteúdo que se trata dentro de uma terapia é um conteúdo específico do terapeuta com a pessoa. E isso a gente vai ao longo da terapia, e vocês devem sempre que observar que existe vazamento de informações, se é possível corrigir, corrijam, conversem, dialoguem com o terapeuta, porque esse é o próximo ponto que eu quero falar com vocês. Se não existir uma relação dialógica entre o contratante e o terapeuta, essa terapia certamente vai ter um problema. E o que é uma relação dialógica? É uma relação em que, quando eu tenho dúvidas, eu consigo acessar essa pessoa para perguntar. Quando eu tenho necessidades, eu consigo acessar essa pessoa para apontar as minhas necessidades. Então, se você é contratante do serviço terapêutico para uma pessoa em condição de vulnerabilidade, tem que ter uma devolutiva para você. Não tem condições de o terapeuta levar um ano com o paciente e não te dar uma devolutiva. Isso é inadmissível e inaceitável. A devolutiva é quando você consegue saber se aquilo está funcionando. O terapeuta ele tem esse papel de dizer para você como que está acontecendo esse processo e analisar junto contigo como essa construção está se solidificando, como é que essa construção está apresentando resultados. Muitas vezes tem pais que não conseguem perceber
os resultados de uma terapia. E aí o diálogo com o terapeuta é que vai favorecer essa percepção. Então, a relação precisa ser dialógica. Se você não consegue custear a terapia, a interrupção dessa terapia precisa ser dialogada. Porque terapia é um processo de continuidade. Quem pensa em vincular um filho, criança, adolescente, um pai, uma mãe, um irmão, ou a si mesmo no processo terapêutico, precisa entender que não existe na terapia fórmula mágica. Nenhum terapeuta tem essa competência de te dar resultados na primeira consulta. É um processo. Essa palavra precisa estar muito definida, porque terapia, ela se resume em processo. É uma coisa que vai acontecendo ao longo de um determinado tempo e que a gente não sabe exatamente qual é esse determinado tempo. Se é uma terapia cognitiva comportamental, que é a linha muito indicada para as terapias com pacientes neurodivergentes, elas costumam ter uma previsibilidade maior de mudanças de comportamento. Então, quando eu quero efeitos mais rápidos, eu acabo tendo na terapia cognitiva comportamental estratégias que dão adaptações muito mais rápidas, de fato. Quando eu vou para a psicanálise, isso ela é muito mais expansivo e eu não tenho, enquanto psicanalista, como definir quanto tempo se fica numa terapia. Mas eu tenho como definir naquela vinculação se você é público-alvo da psicanálise ou não. E aí vem um ponto importante: a sinceridade do terapeuta. Desconfie de terapeuta que passa a mão em sua cabeça. Se você quer fazer terapia para ouvir que tá tudo bem, então você não precisava ir para terapia, você está gastando dinheiro à toa. Se você está indo para terapia, é porque não está tudo bem. Algum aspecto não está funcionando. E é a partir desse aspecto que a gente vai trabalhar. Pode ser uma questão que se resolva muito rápido. Pode ser uma questão que, em pouquíssimas sessões, você consiga linkar as respostas que você tanto está buscando. Mas podem ser questões muito mais profundas. Às vezes a gente vai a respostas que estão muito além daquele momento que você trouxe para mim. Quando a gente vai tentando desenrolar aquela linha de ideias que está toda confusa na cabeça, as coisas vão se estendendo. Então, dentro da psicanálise, existe uma imprevisibilidade. Quando você procura um profissional ético, e aí é o que espera que você tenha procurado um profissional ético, você vai ver que ele não vai tentar te segurar para ter mais benefícios financeiros. Porque esse é um dos princípios éticos, não segurar o paciente, o cliente, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Mas é estar com esse paciente até quando ele quiser estar, para o bem dele, não para ganhar dinheiro. E é por isso que eu gosto de ter minha profissão primeira. Joseval, meu menino lindo, muito obrigada. Beijos para você aqui no Instagram, aqui no YouTube. Beijos para você, Val. Tem que botar o óculos que a tia já passou do tempinho, viu? Aí a visão já fica comprometida. Se você tem esse compromisso com o cliente, se o terapeuta ele é verdadeiro contigo, você não vai perder seu tempo. Se ele disser assim, meu filho, você não precisa de mim, seu problema é clínico, não é só psicológico, seu problema é biológico, seu problema é físico, você precisa de um médico clínico geral para fazer uma avaliação laboratorial, você precisa de um neurologista, de um psiquiatra, esse profissional vai fazer um encaminhamento, ele não vai ficar segurando você para estar investigando uma causa que aparente está visível ali. Se esse profissional é ético, ele não vai ficar te segurando. Ele vai te encaminhar para um profissional que te dê as respostas fundamentais, ainda que você depois ou ao longo do processo se mantenha para outras demandas. Então, assim, eu às vezes vejo que uma queda de cabelo está associada a outros sintomas que sejam
de ordem biológica. Então, eu preciso de uma avaliação clínica desse paciente. Às vezes você vem para a neuropsicopedagogia com uma demanda de, eu acho que é TDAH. Aí a gente vai fazendo o histórico, né? Revisando seu histórico, fazendo anamnese, a gente percebe que você tem uma baixa de vitamina D, uma baixa de vitamina B12. Então a gente não tem como estar supondo um TDAH se você não passa por uma avaliação clínica. Às vezes você vem supondo um transtorno do espectro autista e é alguém com uma notória um notório quadro de convulsão ali que se manifesta diferente das convulsões tradicionais, né? Daquela tensão muscular. Vem de uma outra forma e que a gente já reconhece essa forma. Então a gente precisa de imediato te encaminhar para um neuropediatra, para um neurologista, e a gente não vai perder tempo ali dizendo, depois de uma avaliação, de 4 avaliações é que eu vou te fazer um encaminhamento. Não, se a gente percebe que tem uma condição ali que necessita muito mais urgente de uma intervenção médica, precisa ser mandado. E que a gente nunca confunda. Terapeuta não é médico. Terapeuta pode atingir o doutorado. Sim, pode atingir o doutorado. Inclusive, eu faço doutorado em psicanálise. Eu posso atingir o doutorado, mas eu não sou médica, eu não medico, eu não avalio exames. Quando eu faço um encaminhamento, eu sempre solicito passar por uma avaliação clínica para aferias, vitaminas, B, o complexo B, as vitaminas D, as questões hormonais. Às vezes é uma questão hormonal e não sou eu que vou avaliar. Às vezes eu percebo que aquela cefaleia ali, ela não é uma questão emocional, é um tipo de cefaleia que é física. Então ela precisa passar por um neurologista. E você prender 4, 10 sessões um paciente que já poderia estar sendo encaminhado, que pode estar ali sofrendo uma condição neurológica severa e que não se manifestou ainda, que pode vir a piorar, o tempo que você gasta fazendo a terapia, você está agravando o quadro clínico desse paciente. Portanto, nós que fazemos o processo terapêutico precisamos estudar muito, estudar o funcionamento do cérebro, estudar o comportamento humano, estudar a história do mundo, da humanidade. E eu me sinto muito confortável por ter feito a minha primeira faculdade foi de história, eu me sinto muito confortável porque eu compreendo que o processo social, ele tem uma interferência muito grande no comportamento humano. Portanto, eu preciso fazer esse parâmetro de que a análise, a prática da psicanálise, a prática da neuropsicopedagogia, ela é sistêmica. Ela vai muito além de eu conhecer a fala que a pessoa está trazendo para mim, mas é todo um conjunto que interfere naquilo que a pessoa está trazendo como uma queixa para o consultório clínico. E eu acredito que a gente se mantém pensando no quanto custa uma terapia quando a gente passa a entender que a terapia não é tão simples quanto se pensa. E eu agora preciso falar um pouquinho sobre a loucura. Você já pensou em não fazer terapia porque você não é doido? Você não é maluco? Você não é louco? Pois é, esta é a frase que eu ouço muito. Ainda no século XXI, existem pessoas que entendem que não faz terapia porque não é doido, não faz terapia porque não é louco. E ainda compreende a terapia como um processo restrito à condição da loucura. Muito triste, porque a gente tem a internet hoje trazendo tantas informações. A internet é um mundo aberto. A janela do mundo está aberta diante de você, na palma da sua mão, e você ainda usar a palavra que terapia é para doido, é para louco, é para maluco. Usar expressões dessa ordem é você adotar um comportamento preconceituoso. E é muito importante que essa expressão fique para vocês mesmos. Essa frase, essas palavras adotam e expressam comportamentos preconceituosos. Então, eu convido educadores, professores
a pensarem. Por que professor não faz terapia? Professor, educação, segurança pública e saúde são as 3 categorias profissionais que mais representam adoecimento emocional, psíquico, onde temos o maior índice de profissionais em adoecimento. E ainda temos profissionais desta ordem que não compreendem a importância do processo terapêutico. Todos nós, desta área, deveríamos estar fazendo a terapia. Os poderes públicos responsáveis por essas categorias deveriam estar ofertando o processo terapêutico. E eu acredito que a norma regulamentar na questão do trabalho, na questão das empresas, vai favorecer a isso, porque a fiscalização vai acontecer, né? Está suspenso por um período, acho que foi 90 dias, a fiscalização sobre a norma regulamentar 01, a NR1, mas isso vai voltar, gente, vai fiscalizar sim. E a NR1, ela assegura que compete à instituição, às organizações, promoverem saúde psíquica e emocional no espaço de trabalho, evitando que esse ambiente gere mais adoecimentos, que ele seja um potencializador do adoecimento mental. Então, a saúde mental ela está em pauta nas organizações, então é fiscalizado e precisa fiscalizar esse funcionamento e esse investimento na saúde mental. Então, a partir da aplicação da NR1, eu creio que a gente vai ter um entendimento muito mais inteligente do quanto custa fazer terapia. Então, não busquem o valor de uma terapia sem antes assistir essa live. Quando uma pessoa perguntar para você assim, é caro fazer terapia? Manda essa live para a pessoa, compartilha com ela, entra aí no meu Instagram, no meu perfil, faz a pergunta comigo, a gente está disponível para tirar dúvidas. Eu não me preocupo em ofertar à pessoa um direcionamento. E muitas vezes, o direcionamento não é para ser meu paciente. Eu faço muitos direcionamentos que não chegam para mim, não é para mim. Eu direciono para fonoaudiologia, para psicologia, para psiquiatria, para neurologia, para o médico clínico geral, para ginecologista. Às vezes eu faço esse direcionamento porque é o lugar que a pessoa precisa estar. Então eu desejo a vocês que encontrem na terapia o valor da vida e que vocês possam, na dúvida, na falta de condições financeiras, entrando num quadro de severidade, liguem 188, que é a CVV, né? É uma forma acessível, não é a mais completa, mas pelo menos você tem alguém que te escuta. Então, você descanda aí do seu celular 188, você tem equipes de voluntários que te escutam, que podem estar te orientando. A terapia, ela acontece no serviço público também, é uma competência da saúde pública ofertar o processo terapêutico, mas, acima de tudo, valorizem a vida de vocês. O custo da terapia é o valor que você vai dar à sua vida. Quando você define o valor que você tem, aí você sabe quanto custa fazer terapia. Uma boa semana para todos vocês. Nosso Papo de Mãe encerra por aqui e volta na próxima terça-feira com o psicólogo Vitor Nascimento. A gente vai estar compartilhando sobre a terapia na perspectiva ABA. Então, a análise aplicada do comportamento, Vitor vai esclarecer as dúvidas de vocês, vai falar bastante o que é ABA, se é método, se não é, quem é que precisa da estratégia com a ABA, quem é que não precisa. É Vitor que vai estar conversando com a gente e eu vou ser mediadora desse bate-papo. Muito obrigada e compartilha esse material com aquelas pessoas que você quer ver com grande saúde mental.
Obrigada pela audiência, forte abraço, beijão para vocês. Beijo pro pessoal do YouTube.